Olá, amigos que nos assistem. Aos que não me conhecem, o meu nome é José Ricardo e faço parte da família do Grupo Espírita Esperança em Cristo há cerca de 24 anos, mais ou menos isso. Hoje eu estou aqui para fazermos umas considerações a respeito de um recurso que a bondade de Deus nos disponibiliza. Isso para enfrentarmos momentos difíceis, beneficiando a nós próprios ou a outros companheiros, amigos em determinadas circunstâncias aflitivas. Bem, trata-se de um recurso valiosíssimo mas que a sabedoria de Deus somente permitirá sua execução se nós, humanos, nos dispusermos a uma iniciativa de ação sobre ele. Bom, com isso, demonstrando assim o reconhecimento da grandeza de seu valor, né, desse recurso, né, do valor desse recurso. Seu nome é compaixão e tem uma variante que damos o nome de autocompaixão. No momento atual, nós estamos experimentando dias angustiosos, né? Dias repletos de insegurança, de questionamento. Isso para a maioria dos habitantes do nosso planeta, e não apenas do nosso Brasil. Antes da presente pandemia pelo coronavírus, nós já vivíamos uma realidade que, embora até então fosse considerada normal, já se mostrava uma realidade transbordante de questões várias, questões sociais, econômicas, questões filosóficas e até mesmo religiosas, todas geradoras das mais variadas manifestações de conflitos mentais, conflitos esses desestruturadores das emoções humanas e do equilíbrio psíquico, aquele equilíbrio psíquico que é indispensável à nossa convivência humana como irmãos, filhos que somos do mesmo Pai Celestial. Afinidade essa que, embora suprema, temos insistido teimosamente em não reconhecer. E agora, eis que chega essa atual crise desencadeada por uma epidemia viral que logo veio a expressar-se na forma dessa pandemia, não é? Que é a epidemia que se generalizou praticamente por todos os países do globo. E que, infelizmente, também faz eclodir, nesse instante, imensuráveis esforços de pessimistas, de alarmistas, de todos aqueles desestruturados do caráter e da moral, de todos os representantes das forças maléficas que ficam em total prontidão. Cada um desses representantes visando unicamente a defesa ferrenha de seus interesses pessoais. E que reconhecemos esses interesses, em grande parte das vezes, indignos de alguém a quem possamos tratar de irmãos. Mas, não há dúvida, são nossos irmãos. Bem, apesar desse cenário assim tão sombrio, nós devemos nos lembrar que não estamos desamparados, não estamos à deriva. Devemos compreender que forças do bem, nessas situações,
imediatamente elas se mobilizam em todos os planos da vida. Isso no intuito de nos fazer despertar a consciência cristã, consciência que nos permita compreender, afinal, qual o recado que nos manda a natureza, assim como um brado de socorro do planeta, que até aqui, quem sabe, em decorrência de tantas agressões que tem sofrido de nós mesmos, quem sabe se encaminhava para um estado de agonia. E agora, certamente, para que ainda mantivesse a chance de cura de males irreversíveis para a história humana. Certamente, nesse instante, foi decidido pelas forças maiores que nos regem, a oportunidade de submeter todo o nosso mundo à drástica conduta terapêutica, assim como uma cirurgia radical, que, embora agressiva, seja ela capaz de conceder a chance de sobrevida a todos nós como criaturas de Deus, e não apenas como marionetes de forças menores desafiantes do poder divino. Há longo tempo, têm sido reconhecidos, especialmente nos últimos tempos, como males profundos do ser humano, a depressão e os transtornos de ansiedade, e, naturalmente, todas as suas consequências, inclusive os impulsos suicidas, tantas vezes levados a termo. E agora, como ficamos, então, nesse instante, diante desse atual cenário? Cenário que sentimos assim desorganizador das emoções, da forma como nos apresenta essa atual pandemia. O que nos espera? Pela lógica, certamente a tendência será o agravamento das condições psíquicas e emocionais de um número extremamente grande de criaturas. E não só aqueles que tenham sofrido a ação direta da enfermidade em si próprios ou em seus entes amados. Muitos, até mesmo passando pela experiência do luto. Mas também todas aquelas outras pessoas que têm se dedicado às atividades socorristas e da manutenção dos serviços essenciais. Todos que sofreram, que estão sofrendo dramas familiares exacerbados por doenças, pelo desemprego, complicações nas relações afetivas, tantas consequências decorrentes do confinamento domiciliar, perda de renda para o sustento familiar e tudo mais que temos observado na atual condição que vivenciamos. E agora, seria então, diante desse quadro, é inevitável que entremos em desespero? Aí é o ponto-chave. É exatamente agora que precisamos dizer não ao desespero, dizer não à desesperança. Vamos recordar, nesse instante, algumas palavras que são de um autor de origem libanesa, foi bastante conhecido e tem
de seus livros, possivelmente o mais conhecido, que tem o título de O Profeta, e ele nos diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Seu nome é Gibran Khalil Gibran. Ele nos diz o seguinte, olha, quanto mais profunda a tristeza esculpida em seu ser, mais alegria você pode conter. O mesmo cálice que contém o vinho não é aquele que foi queimado no forno do oleiro. Vou repetir, hein? Quanto mais profunda a tristeza esculpida em seu ser, mais alegria você pode conter. O mesmo cálice que contém o vinho não é aquele que foi queimado no forno do oleiro. Bom, primeiro, analisando essas palavras do Gibran, vamos considerar o que representa o vinho, conforme ele nos coloca. O vinho, ele tem uma representação emblemática muito interessante. Ele é a essência. Ele representa prazer, ele representa a pureza, o sagrado, ele representa o amor divino. O vinho representa ainda a fertilidade. Por sua cor, ele representa o sangue e representa também a imortalidade. Então, vemos assim, nessa representação do vinho, uma substância quintessenciada. É algo que seja assim, transcendente à materialidade. Bem, só que para ele ser, para que possamos servi-lo a um amigo, a um companheiro ou a nós próprios, nós precisamos nos utilizar de um recipiente, que é a taça. E o Gibran, ele faz essa pergunta. O mesmo cálice que contém o vinho não é aquele que foi queimado no forno do oleiro? Quer dizer, essa taça, para que ela possa estar pronta, para que possamos assim servir aquela substância que representa a pureza nesse instante, ou que possamos até nos servir dela. Ela, para que ela fosse fabricada, ela teve que passar pelo imenso sofrimento do fogo no forno do oleiro. Ou seja, essa analogia que podemos fazer nesse instante é exatamente a de que cada criatura humana que nesse instante está passando pelo sofrimento, isso no mundo inteiro, pode ser comparada a essa taça de vinho, que hoje está passando pelo fogo do sofrimento, mas em seguida estará pronta para que possa, então, servir a essência mais purificada, aquela essência representada pelo vinho, que é o sagrado, que é o amor fraterno, o amor de Deus. Então, que possamos, todos que estão passando pelo momento do sofrimento, ter a paciência, ter resignação e ter a compreensão das leis maiores de Deus. E que estaremos, em seguida, a esses dias tumultuados, prontos para aqui estarmos como instrumentos a serviço de Deus, oferecendo ao próximo e a nós mesmos toda a pureza dos sentimentos de bondade que possamos trazer contidos em nosso íntimo. Há uma outra passagem também, que está no Evangelho de João,
lá no capítulo 16, versículo 21, que também acho que podemos fazer uma correlação com esse instante que vivenciamos. E diz o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. É uma analogia também que eu vejo pertinente, né, ao atual momento. Segundo as mulheres, né, aquelas que já se tornaram mães, a dor do parto é possivelmente a dor de maior intensidade que um ser humano pode experimentar. E então, quando a mulher entra em trabalho de parto, naqueles momentos finais que antecedem o parto propriamente, aquelas contrações dolorosas são intensas, ela sofre muito. Mas aí o que acontece? Nasce a criança. E todo aquele sofrimento, de imediato, se transforma em alegria, se transforma em prazer, ao ela ter seu filho que ali nasceu. É um novo ser que veio ao mundo, mais uma criatura de Deus que assim tem a oportunidade de seguir sua jornada evolutiva. A mulher, nesse instante, ela está sendo a representação direta de Deus na Terra, nos apresentando no mundo material uma nova criatura. Então, nesse instante, todo aquele sofrimento dos momentos que antecederam ficam esquecidos, porque esse sofrimento todo é substituído pela satisfação, pelo prazer de estar a serviço da vida. E assim nós devemos ver também o atual momento que presenciamos. Nesse momento, nós, especialmente nós que somos aprendizes da doutrina espírita, que reconhecemos ainda que temos uma longa caminhada a percorrer, caminhada que nos levará ao encontro da luz. E que também já percorremos a longínqua estrada essa de muitos erros, com certeza, e também com um certo número de acertos. Mas aqui nos encontramos, nesse instante, ainda na condição de imperfeição, naturalmente, e por isso ainda erramos. Mas esse é um processo que temos que compreender que é progressivo. Mas o detalhe é que hoje nós já temos despertada a consciência, ainda que seja por alguns breves lampejos, mas temos. E, da mesma forma que somos hoje agraciados com esse despertar da consciência, não somos privilegiados, pois todos um dia serão. Mas, dessa maneira, podemos reconhecer, no momento de dor, no momento de angústia, de incertezas, aí está uma sagrada oportunidade da cura da enfermidade espiritual maior que nos tem acometido. A enfermidade que tem sido representada por nossa falta de solidariedade, por nossa ganância, nossa intemperança, nosso materialismo desenfreado, enfim, o nosso desamor. Essa é a palavra. E agora também é o momento oportuno em que possamos nos redimir perante o Criador, perante a Mãe Terra,
de nossa rebeldia. Rebeldia inconsciente, mas também muitas vezes consciente. E, nessa oportunidade, procurarmos nos religar, nos reencontrar num forte abraço, um abraço sincero, fraterno, um abraço amoroso. Nos reencontrarmos naquele amai ao próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Será que nós lembramos dessas palavras? Palavras que são a essência da mais pura mensagem cristã. Essa mensagem cristã mais pura mesmo, que tem tentado, ao longo do tempo, incansavelmente, nos ensinar o uso de uma preciosíssima ferramenta destinada ao nosso crescimento pessoal e também nosso crescimento coletivo. Essa ferramenta é a compaixão. Compaixão a ser dedicada a todos aqueles que nos cercam, de mais perto ou mais distante, mas também a compaixão destinada a nós próprios, a chamada autocompaixão. E este é o momento propício, naturalmente, para iniciarmos ou incrementarmos essa prática sagrada. Possivelmente, devemos iniciar esse exercício através da prática da autocompaixão. Por quê? Porque dessa forma, assim que experimentarmos seus efeitos, os resultados tão positivos, tão sublimes, que haverão de se manifestar em nós mesmos, poderemos, assim, ter uma percepção mais apurada que nos permitirá uma identificação mais profunda com a realidade dolorosa de nossos companheiros de jornada. E isso, dessa maneira, nos facilitará uma mais pura manifestação de compaixão por esses companheiros. Mas é importante frisarmos, precisamos realmente aprender a oferecer também a nós próprios atenção, bondade e compreensão de nossa natureza humana, que é naturalmente imperfeita. Uma psicóloga norte-americana chamada Kristin Neff, uma professora universitária, pesquisadora e autora de vários livros que abordam esse tema da compaixão e autocompaixão, em um dos seus livros, que tem o título de Autocompaixão, livro esse que me serviu como base para parte dessas minhas considerações de agora. E ela assim nos fala, nos diz Kristin Neff, a autocompaixão tem o poder de transformar radicalmente nossa realidade mental e emocional. Repetindo, a autocompaixão tem o poder de transformar radicalmente a nossa realidade mental e emocional. Prossegue ela, né? Quando envolvemos o nosso sofrimento no casulo da compaixão, algo novo emerge. Bem, essa última frase da Kristin Neff, ela de imediato me fez lembrar uma imagem
bastante, para mim, bastante significativa, e que vou mostrar aqui agora, porque certamente, assim acredito, especialmente os nossos companheiros do Grupo Espírita Esperança em Cristo, possivelmente haverão de compartilhar essa percepção que me ocorreu. Olha aqui, eu vou mostrar. E acho que identificamos aí, né? Essa nossa imagem, que é uma representação tão emblemática do nosso grupo espírita, Esperança em Cristo, esse coração que está em parte aberto, né? Está se abrindo. E a gente fazendo a correlação com a frase dessa autora, quando envolvemos nosso sofrimento no casulo da compaixão, algo novo emerge. Então, nessa imagem, nós vemos aqui a lagartinha, né, que está no casulo, e aquele coração, representando o amor, ali envolvendo o nosso sofrimento. E algo novo, algo belo emerge, né? Aquela borboleta linda que ali está saindo no final. E é exatamente isso que representa. Quando abrimos nossos corações através da compaixão, então o que acontece? Dessa maneira, se fazemos isso, nós estamos promovendo uma ação transformadora por meio de um estado que é de uma receptividade emocional sincera, verdadeiramente sincera, de preocupação solidária. Não é nada, não pode ser fingido, é uma manifestação autêntica. E ao contrário, se fechamos nossos corações a esse sentimento, por razões que podemos considerar, fechamos e assim permanecemos insensíveis às tristezas da vida. E aí calamos a dor e nos enclausuramos. Isso acontece, possivelmente, pelo medo de ser oprimido pelas emoções negativas. Mas não elimina essas emoções negativas que procuramos renegar, que procuramos negar a sua existência ou eliminar. O nosso subconsciente não vai permitir que seja eliminada. Ela estará lá escondidinha e, num determinado momento, futuramente, possivelmente haverá de eclodir, talvez, numa condição bem mais drástica. E, ao agirmos dessa forma, fechando o nosso coração, querendo ignorar esse sofrimento que nos afeta, isso vai trazer consequências severas. São as sensações de infelicidade, de insatisfação em geral, um profundo vazio. E tudo isso se apresenta, então, como um terreno fértil para que sejam semeadas em nossas almas, em nosso íntimo, a depressão e a ansiedade. Duas irmãzinhas que, em grande parte das vezes, vemos como companheiras que habitualmente tendem a andar de mãos juntas, né? Então, é importante nesses instantes que não queiramos ignorar o sofrimento. O sofrimento é do momento presente? Vamos encará-lo. Vamos nos focar nesse momento presente, porque é o que nos faz ir adiante. Se nós nos desfocamos do nosso presente,
nos mantendo vinculados aos eventos negativos do passado, vamos estar assim, nos julgando e nos condenando por conta desses eventos negativos. E assim vamos estar caminhando ao encontro da depressão. Da mesma forma, no outro extremo, se nos ancoramos a eventos potencialmente negativos do futuro, isso nos levará ao encontro da ansiedade. São eventos negativos do futuro, são potenciais, mas o futuro é futuro. Pode não acontecer da forma como imaginamos. Então, vale lembrar que o dia de ontem, ainda que assim tão próximo, ele já é passado. Assim também como o próximo dia, né, o dia vindouro, ele ainda é futuro. Então, precisamos estar no aqui e agora, para que possamos dar um passo adiante. E também precisamos reconhecer a importância do exercício da compaixão. Esse exercício, tanto ao nosso próximo, como a nós mesmos. Isso é fundamental. Estatísticas mostram que cerca de 20% dos casos de ansiedade e depressão estão relacionados a pessoas menos autocompassivas. E isso vem como resultado de uma autocrítica excessiva e que gera os movimentos de sentimento, né, de inadequação, de deslocamento, de se sentir deslocado da humanidade. E aí vai gerar uma dor, que é a dor do autojulgamento. Por que ela é tão marcante? Porque o nosso cérebro, ele apresenta um viés em que valoriza muito mais as informações negativas do que as positivas. Isso é um mecanismo primitivo de defesa, né? O cérebro, ele registra e manter mais marcantes essas informações negativas, porque são as condições que nos ameaçam. Isso é uma condição natural. E, por isso, nós sofremos tanto a influência dessas informações negativas. Mas temos o recurso da compaixão, que se recorremos a ela, e a autocompaixão também, ela pode nos mostrar a dor que estamos sofrendo como sendo uma porta para a felicidade. Por quê? Porque esse exercício da autocompaixão e da compaixão, ela nos oferece sensações de conforto amoroso, nos oferece as sensações do cuidado que necessitamos e nos faz o entendimento da nossa interconexão humana, da nossa relação íntima com a humanidade. Não somos diferentes dos demais. É importante reforçar que essa mesma importância que oferecemos ao nosso ato de compaixão ao nosso próximo, devemos oferecer a nós mesmos. E eu acredito que, geralmente, não fazemos isso. Muitas vezes, procuramos demonstrar essa compaixão ao nosso próximo, mas quando se trata de nós, a autocrítica mais dura, o autojulgamento mais cruel até, não nos permite um equilíbrio necessário. E hoje o mundo está passando por um grave momento e, dessa maneira, nós podemos ver aumentada a preocupação com relação à saúde mental das pessoas. Uma preocupação que vai além do perigo real ou aparente que se abate sobre todos, não somente no nosso país, mas também praticamente em todos os países do mundo. Mas esse momento haverá de passar.
E possivelmente, ao ultrapassarmos esse atual momento de sofrimento, independentemente de qualquer classe social que se considere, provavelmente será grande o consequente trauma mental que irá se manifestar em grande número de pessoas, seja em decorrência da doença propriamente, do luto, do desemprego, da carência do atendimento das necessidades básicas da vida, inclusive até dos conflitos político-ideológicos que temos observado. Mas, reforçando, temos a compaixão. Vamos lembrar que a compaixão, ela deve ser endereçada a todos, sem distinção de inocentes e culpados. Vamos lembrar também que na Terra, afinal de contas, não há inocente, né? Nós somos um planeta ainda de provas e expiações, embora já sendo considerado que o planeta passa a condição de planeta de regeneração, mais ainda, isso é evidente pelo que vivenciamos, ainda somos um planeta de provas e expiações. Então, outra questão, se fala muito, né, na atualidade, é a questão da autoestima, né? Como seria essa relação entre autocompaixão e autoestima? É a mesma coisa, não é? Então, vamos esclarecer um pouquinho. Em essência, a autoestima se constitui de uma avaliação que fazemos de nossa dignidade. Ou seja, ter essa autoestima elevada será uma decorrência de um autojulgamento positivo, através desse autojulgamento, podemos nos ver como pessoas boas e dignas. Mas também resulta do julgamento que acreditamos que as outras pessoas fazem sobre nós. Na verdade, no fundo, autoestima elevada não significa que somos verdadeiramente pessoas melhores. Apenas pensamos que somos. Daí, podemos deduzir que ter autoestima elevada pode ser saudável ou não. Vai estar na dependência de qual seja o seu referencial de origem. Vamos entender. Que ferramentas usamos para elevar nossa autoestima? Para isso, nós precisamos nos sentir melhor, nos sentir melhores do que os outros. Nós precisamos rebaixar o nosso próximo no nosso conceito para nos sentirmos bem. E o sucesso do outro, ele nos faz sentir melhores? Se são essas as ferramentas que usamos para elevar nossa autoestima, estamos profundamente enganados, né? Porque estamos nos envolvendo numa ilusão. E aí, exatamente nessas questões, é que vão estar as diferenças marcantes entre autocompaixão e autoestima, embora ambas se proponham ao mesmo objetivo. Porque, na verdade, a realidade nossa é que nós temos boas e más qualidades. Às vezes nós agimos bem, de forma útil, enquanto que em outras vezes nós agimos de forma inadequada ou até mesmo errada. Mas, em essência, não são essas qualidades que nos definem como pessoa, de forma assim tão simplista. O que acontece é que, infelizmente, a mensagem que a nossa sociedade transmite permanentemente, uma sociedade altamente competitiva, são mensagens
predominantemente de cobrança de padrões de sucesso. Aí perguntamos, esses padrões são alcançáveis? E se são alcançáveis, eles são permanentes? Que sensação nos causam ao chegar a um determinado patamar? Vamos estar satisfeitos ou queremos ir além indefinidamente? E com relação ao outro, aquele com quem nos relacionamos, de que forma nós buscamos elevar nossa autoestima? Nos considerando melhores do que ele? E é aí que a autoestima pode falhar. Porque esse ciclo tende a se repetir. Excessivas cobranças de sucesso, naturalmente, que num determinado momento haverão de esbarrar em algum limite natural. É certo isso. E isso vai fazer o quê? A criatura que vinha nesse processo experimentar insatisfação com a vida, experimentar insatisfação consigo próprio. E isso haverá de gerar consequentes enfermidades, sejam físicas, mentais e da alma. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão e o suicídio, inclusive. Há uma estimativa de um número entre 10 e 20 milhões de pessoas que tentam o suicídio a cada ano no mundo. Isso significa o quê? Essa violência interna que é gerada pela autocrítica excessiva, pelo autojulgamento, pela sensação de fracasso. Essa violência, então, se manifesta, se exterioriza dessa forma. Os movimentos as ações de autoflagelo e culminando tantas vezes com o suicídio. Então, a autocompaixão, ela nos oferece as mesmas vantagens de uma alta autoestima, mas, diferentemente, ela nos protege quando as coisas não vão bem, quando nos sentimos ameaçados. Essa é a diferença marcante. Ela nos abraça naquele momento da dor, que estamos lá no fundo do poço. O que a autoestima, a busca da elevação da autoestima não consegue fazer. Que a pessoa já se encontra numa condição tão depressiva que não tem reação para buscar essa motivação para crescer. Porque, em geral, na busca da elevação da autoestima, o que nos impulsiona é o medo do fracasso, o medo da perda, o medo de tudo. Ao contrário, quando nós procuramos nos motivar pela autocompaixão, o que nos impulsiona é o amor. Ainda há pouco eu mencionei a autora Kristin Neff e torno a falar sobre ela quando ela nos diz, ela considera que a autocompaixão envolve 3 componentes. São 3 componentes principais. É a autobondade. A autobondade corresponde à gentileza e à compreensão conosco, sem julgamentos e sem condenações. É o autoconforto de forma ativa, né? Que nos oferecemos quando reconhecemos a dificuldade do momento. O segundo componente que ela se refere é o reconhecimento de nossa humanidade comum. Representa aí a conexão em lugar de isolamento. Tantas vezes nós nos imaginamos seres isolados, seres limitados. E, na verdade, nós temos uma conexão muito profunda com tudo que é da vida. E o terceiro componente referido é o que ela chama de atenção plena, que se trata da experiência de se manter uma consciência equilibrada
diante de um momento presente que possa ser doloroso. Quer dizer, não se deixar envolver apenas pela sensação do sofrimento em si, mas ter a consciência daquele momento para que ele possa ser trabalhado, para que, dessa maneira, nós mesmos possamos nos oferecer o socorro de que necessitamos. Essa importância da autobondade, do afeto, é uma coisa fundamental, é uma condição inata. A autora aí, ela nos lembra dessa condição que o nosso cérebro, o nosso corpo, tem essa capacidade inata de dar e de receber cuidados. A capacidade de sentir afeto e conexão faz parte da nossa natureza biológica. Por isso que quando a pessoa se encontra nessa condição de um estado de depressão importante, que ela se sente sem essa conexão com os demais, com a vida, com toda a humanidade. Isso traz a grande dificuldade para que ela possa reagir a determinada condição. E por isso que, nesse instante, a busca de elevar a autoestima nem sempre alcança êxito, enquanto que pela autocompaixão, como se vai oferecer o afago, o afeto, o conforto, a bondade, os resultados haverão de ser mais promissores. Em relação a essa necessidade do afeto como uma coisa fundamental, também foi demonstrada numa experiência realizada pelo psicólogo norte-americano chamado Harry Harlow, onde ele fez a experiência com macacos rezos e, nesse processo, ele afastou os macacos bebês, né, os filhotes, de suas mamães, e colocando esses filhotes em ambientes separados, reservados. E nesses ambientes ele colocou figuras, né, estruturas com pequenas esculturas feitas de arame, representando a mamãe macaca. E o que acontecia? Uma dessas figuras era o arame bruto, a armação bruta. Só aquela figura aramada. A outra figura que ali estava junto era a mesma armação, só que era forrada por um tecido felpudo e macio. E eu observava com isso a tendência dos filhotes buscar, em geral, aquela estrutura que era forrada pelo tecido. Né? Poderia se atribuir isso ao conforto. E a alimentação dos filhotes era oferecida por meio de mamadeira, num determinado momento, através daquela figura bruta, aramada, e no outro momento, na figura forrada. E ele observava que, em grande parte das vezes, o acesso dos filhotes, quando a mamadeira estava com a figura forrada, né, felpuda, era mais imediato, enquanto quando estava com a figura aramada, era mais tardio, né? Era quando a fome apertava mesmo. Em segundo lugar, ele pensando, questionando, seria apenas a condição do conforto que fazia eles buscar aquela estrutura forrada? Então, ele prosseguiu a experiência e, através de provocar um estímulo de medo, ele observava qual a reação dos macaquinhos, né? E quando era provocado esse estímulo de medo, invariavelmente esses filhotes corriam para a mãe felpuda.
em geral, não ia para a mãe de arame. Mesmo quando estava só a mãe de arame naquele local, não tinha mãe felpuda, eles não corriam quando eram submetidos ao estímulo de medo. Ficavam como que paralisados pelo medo, mas não buscavam. Quando era a mãe felpuda estava junto, ele para lá, eles corriam, e ele reconheceu essa reação como sendo que a condição de conforto, de afeto, a condição agradável que aquela figura apresentava, também transmitia aos filhotes a sensação de segurança. E aí nós buscamos lá no Evangelho, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, uma correlação com essa conclusão, né, do cientista, quando diz: nem só de pão viverá o homem, precisa do afeto também, é imprescindível. Bem, nós temos aprendido na nossa doutrina espírita a importância de prestar ao próximo, né, uma assistência fraterna sempre que necessário, o conforto. E também aprendemos a necessidade de aquilo que aprendemos, por mínimo que seja, assim que tenhamos a oportunidade, devemos ter também o compromisso de ensinar aqueles que necessitam de tal ensinamento. E essa é uma hora em que devemos nos excitar em nossa capacidade de transmissão aos companheiros, ainda inseguros diante dessa tal realidade dolorosa, visível, transmitir a eles a sua capacidade, o seu próprio poder de praticar a autocompaixão. Porque nem sempre nós vamos ter à disposição alguém que nos ofereça esse socorro por essa expressão da compaixão. Mas a autocompaixão vai estar conosco em todos os instantes. Desde que possamos entender que essa autocompaixão não se trata de um recurso miraculoso, nada com um toque mágico que resolva as questões de imediato, mas que se trata de um processo que reclama a nossa participação ativa com bases realistas. Não é uma coisa utópica. Há uma realidade nisso porque está fundamentada num mecanismo fisiológico de liberação de um hormônio que produzimos, chamado ocitocina. Esse hormônio ele é produzido numa região do nosso sistema nervoso central, chamado hipotálamo, e armazenado em nossa glândula hipófise, né, na parte chamada hipófise posterior. E esse hormônio, ele também é chamado de hormônio do amor. Hormônio do amor. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de fazer ativar em nós o sistema de dar cuidado. E assim ele promove a elevação dos nossos níveis de sentimento, de confiança, de calma, de segurança, de generosidade e de conectividade também, né? A nossa inter-relação humana, favorecendo o desenvolver o mecanismo da empatia. Ele faz reduzir o medo e a ansiedade. Ele é capaz de fazer neutralizar o aumento da pressão arterial e do cortisol. Cortisol, que é um hormônio produzido por nossas glândulas suprarrenais e que está
intimamente relacionada às condições de estresse, né? O que acontece quando nós buscamos a prática da compaixão é que, ao abraçarmos as nossas emoções negativas, aceitando elas como presentes ali e que precisam ser abraçadas, não temos como eliminá-las. Elas vão estar presentes. O que acontece nessa ocasião é que novas emoções positivas, então, são geradas. Essas emoções positivas são, nesse caso, decorrentes como resultado, né, do cuidado e da conectividade que são vivenciadas juntamente com o nosso sentimento doloroso. É a nossa bondade se manifestando a nós mesmos, ao nosso conforto, a nossa compreensão, e com isso atenuando de forma significativa o nosso sentimento doloroso. A todo instante nós estamos falando que somos seres em evolução, seres imperfeitos, a caminho da perfeição, mas ainda imperfeitos. E sendo assim, nós já passamos por condições mais sombrias de nossa existência, né? Considerando toda a nossa existência como ser espiritual. Já fomos, no passado, predominantemente sombras. E hoje podemos dizer que nós somos, já que temos a consciência aclarada para inúmeras verdades que até então desconhecíamos, hoje somos luz e sombra. Hoje, nossa vida presente, tanto é luz como sombra. E é assim que devemos abraçar, é assim que devemos aceitar. Não podemos, não devemos renegar esse nosso lado sombrio, porque ele também é parte de nosso ser. E é parte de um processo que estamos trabalhando em nosso aprimoramento, em nossa evolução. Como ainda não somos plenamente luz, a nossa parte sombra ainda se manifesta, né? E hoje ela se apresenta exatamente através dos nossos sentimentos dolorosos, que são sentimentos que estão aí destinados a expurgar as sombras do nosso passado enfermiço. É um passado que não temos a consciência hoje, mas a doutrina espírita nos tem ensinado que ele lá está. E nem sempre foi um passado saudável. Boa parte das vezes foi pautado pelos erros, pelos equívocos, pelos enganos. E assim, ele é caracterizado como um passado enfermiço. Trazemos eles como espíritos, e esse sentimento vem nos acompanhando. Ao praticarmos a autocompaixão, esses vão sendo trabalhados por novos sentimentos, que são de bondade, de nossa compreensão, de nossa conexão humana, encarando a realidade do momento com sensatez, né? Buscando ter segurança. E assim, por sua própria natureza, esses sentimentos negativos irão se enfraquecendo ao longo do tempo. Vamos entender que a autocompaixão, ela não erradica essas nossas experiências negativas e a dor que é delas é decorrente, né? Mas ela nos permite abraçá-las, abraçar esses sentimentos, oferecendo o quê? Bondade e compreensão de sua existência como uma coisa própria do ser humano, inerente ao ser humano. Devemos aceitar, sim. E aí vamos dar-lhe o tempo e o espaço necessário para que se transforme por conta própria, como é da natureza, toda a transformação acontecendo ao longo do tempo. Uma questão da atualidade
que vale a pena falar a respeito é que tantas vezes, especialmente quando estamos nessa condição de carência, necessitados, o contato físico de um abraço afetuoso se torna tão importante para nos fazer elevar o ânimo. Por que isso acontece? Exatamente porque esse abraço afetuoso ele faz liberar aquele hormônio ocitocina. E assim ele nos proporciona uma sensação de segurança, acalma nossas emoções angustiantes, faz diminuir nosso estresse cardiovascular. Veja a importância que é nos dias atuais. Só que, no presente momento, nesses dias em que o afastamento social tem sido recomendado, para algumas pessoas isso até significando um isolamento, pessoas que vivem sozinhas e não tem como o recurso desse abraço amigo. Mas mesmo essas pessoas, vamos dizer que por conta disso não sintam frustração. Por quê? Essa recomendação, não, para ela há uma justa razão, há um significado que devemos considerar e respeitar. Mas nada impede que você se ofereça seu próprio abraço. Se você não puder dar um abraço, dê-se um abraço. É fácil, está à disposição, é simples e funciona. Essa questão do reconhecimento de nossa humanidade comum é preciso sempre levar em conta para que não nos deixemos levar pelo sentimento de culpa, pela autocrítica, né? Não agravarmos determinadas situações. E como uma reflexão capaz de nos levar a esse reconhecimento, nos identificando como uma parte íntima da humanidade, com as mesmas qualidades e imperfeições que nos unem, pessoas que somos carentes do contato, carentes do afeto. Vamos atentar para uma citação do Albert Einstein, em uma obra de título Escritos de Einstein, Ideias e Opiniões. E ele nos diz o seguinte: um ser humano é parte do todo a que chamamos de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Vale a pena repetir. Um ser humano é parte do todo a que chamamos universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão
para abraçarmos todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua obra. É de se pensar, né? Então, vamos, com essas reflexões, vamos aprender e vamos ajudar aqueles outros companheiros que assim necessitam, a que eles possam aprender também que tantas coisas que na nossa vida são ilusão, precisamos encará-las de uma maneira mais realista e mais bondosa até. Tantas vezes são ilusões que alimentamos quando pensamos: tudo na minha vida deve correr bem sempre. Sempre. Quando pensamos: eu tenho controle de tudo o que me acontece. Tenho controle da forma como penso e ajo. Mas não temos. Nem do próprio pensamento. Quando tomamos consciência do pensamento, ele já aconteceu. Então, num momento como o atual, quando os traumas da vida acontecem, eles nos revelam essa ilusão. E daí? Vai acontecer o quê? Vai gerar frustração, gerar dor, transtorno de ansiedade, depressão, gastrites, doenças cardiovasculares, etc. Vamos reforçar esse entendimento de que nossa imperfeição, nossos erros e acertos, tudo isso representa nossa condição natural. Nada anormal. Tudo isso é parte da humanidade, que também é naturalmente assim. Ilustrando esse entendimento capaz de realçar, então, como nós devemos aceitar como imprescindível essa nossa conexão humana, considerando que nossa interligação com o universo é uma condição essencial, nós temos umas palavras também que eu quero mostrar, quero repassar, de um mestre zen chamado Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um mestre zen budista, natural do Vietnã, que ele nos fala sobre o que ele chama de interser, né? A interação entre os seres. E ele nos diz o seguinte, olha só, uma folha de papel. Ele nos diz: se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem a nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer o papel. A nuvem aqui é fundamental para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar. Logo, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. São seres que coexistem, que estão aí interconectados. É a nossa interconexão, não só com a humanidade, o ser humano em si, né? Mas com todo o planeta, com todo o universo. Expressei ainda em momentos passados, né, a certo instante, que todos os nossos males que nos afligem como seres espirituais, eles podem ser englobados num único diagnóstico, chamado desamor. Desamor. Agora,
vamos dizer, qual é o remédio capaz de nos oferecer a cura para esse grande mal. E, novamente, eu vou recorrer a palavras de alguém, né? Dessa vez um escritor de nacionalidade alemã, chamado Hermann Hesse, em sua obra Quem Pode Amar é Feliz, sobre o amor. Ele diz o seguinte: você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma magia, um único poder, uma única salvação, é o amor. Portanto, ame seu sofrimento, não resista, não fuja dele. É a sua aversão que dói, nada mais. Também merece ser repetido. Você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma magia, um único poder, uma única salvação. É o amor. Portanto, ame seu sofrimento. Não resista, não fuja dele. É a sua aversão que dói, nada mais. Bom, diante disso tudo, nós devemos esperar o quê? Devemos esperar que, no momento devido, tudo que aqui consideramos haverá de manifestar-se de uma forma clara, na lição essencial, na lição sublime, que nos trouxe o nosso Mestre Jesus. Ou seja, a única lei que ele veio nos trazer, que foi a lei do amor. A lei do amor, né? Essa é a nossa cura, o amor. E os remédios para essa cura, Deus colocou em nossas mãos, e são a compaixão e a autocompaixão. Ao ministrarmos compaixão ao nosso próximo, no mesmo instante, também nós estamos sendo medicados. Por quê? Porque seus efeitos imediatos, eles alcançam a quem recebe, tanto também a quem dá. Quando alguém ministra autocompaixão a si próprio, a compaixão a si próprio, né, no caso, é a autocompaixão, então recebe dose dupla desse remédio. Porque, nesse caso, trata-se da mesma pessoa que dá e que recebe. E a boa notícia é que, para esse remédio, não ocorrem efeitos colaterais nocivos por dosagem elevada. E provavelmente, realmente, precisamos de doses maiores, né? Assim, nós vamos finalizar nossas reflexões sobre esse tema, e eu gostaria de que a compaixão e autocompaixão, gostaria de fazer 3 breves recordações, né, sobre pontos chaves para iniciarmos esse exercício. Para que não fique disperso, eu tenho anotado as 3 colocações para ficar bem marcado. E vou ler aqui. Cada um procure ser bondoso e cuidadoso consigo mesmo. Praticando a autobondade, podemos utilizar o sofrimento para fazer despertar o amor e a ternura que trazemos adormecidos na alma. Lembremos-nos de que a dor é inerente à condição humana. Somos parte da humanidade, imperfeita, e não há nada de errado com tal imperfeição. Se não esperarmos que a vida seja perfeita para respondermos aos seus desafios e emoções difíceis. E é indispensável mantermos
a plena consciência de nossos momentos de dor e sofrimento, permitindo com bondade que eles se manifestem, para que não sejamos asfixiados pelas emoções do sofrimento em si, né? Para que possamos ter a consciência ativa diante desse sofrimento e que encontremos as reações sensatas que devemos buscar, sem o componente da autocondenação, do autojulgamento, da autocrítica, mas simplesmente oferecendo compreensão ao momento, oferecendo bondade, oferecendo conforto. E assim teremos todos os benefícios da compaixão que poderemos oferecer ao nosso próximo e a autocompaixão, aquela forma quando a oferecemos a nós mesmos, né? Então, que as bênçãos de Deus e a paz que o nosso Cristo Jesus veio nos trazer possam realmente nos envolver a todos e a toda a humanidade, em especial nesses momentos tão marcantes de nossa atual existência. Mas que, acima de tudo, seja feita a vontade do nosso Pai. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.